Bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos de volta à nossa série de vídeos sobre cultura de segurança. Eu sou o Rodrigo, sou psicólogo e nesse vídeo nós vamos tratar de como o exemplo da liderança forma a cultura. Desde o segundo vídeo dessa série, nós estamos tratando de como a atuação da liderança forma a cultura. Nós já vimos que as decisões críticas que os líderes tomam impactam na cultura e que as omissões e a reação às falhas também. O que o líder faz, o que não faz e como faz, tudo importa para a formação da cultura de segurança. Vamos começar imaginando algumas cenas. Você está andando pela rua e no meio dessa pandemia você vê o seu gerente na entrada de um centro comercial conversando com um grupo de pessoas, todos próximos uns dos outros e sem máscara no rosto. Dias depois, essa mesma pessoa que num diálogo de segurança cobra que se use capacete e luvas. O outro. Você sai do estacionamento da empresa logo atrás do carro do seu gerente. Pouco depois de passar dos portões, vocês pegam uma avenida e você vê ele costurando no trânsito e furando o sinal fechado. Dias depois, é essa mesma pessoa que cobra intolerância a desvios. E outra mais. Para agilizar uma tarefa pendente, o líder comenta com a equipe. Deixa para depois essa burocracia toda que a sede está pedindo. A gente faz do nosso jeito e depois acerta essa papelada. Dias depois, essa mesma pessoa que está cobrando o preenchimento completo de listas de verificação e permissões para trabalho. O fato é que líderes são muito visíveis. Tudo que falam e fazem tem impacto na cultura. Mas se houver diferença entre o que dizem e o que fazem, vai importar muito mais o que é feito, o comportamento efetivo, o exemplo real. É ele, mais que tudo, que vai formar a cultura de segurança. É nele que as pessoas vão se espelhar para saber o que é valorizado, o que é tolerado e o que realmente não é aceito naquela equipe. A atuação dos líderes não é o único fator na formação da cultura de segurança, como nós vamos ver melhor nos próximos vídeos. Mas dá para dizer sem medo de errar que a cultura de segurança do líder, o que ele pensa, acredita e principalmente o que ele pratica, é uma referência crucial para a equipe. Pode ser uma tremenda influência para o aprimoramento da cultura da equipe, se o exemplo for positivo. Mas também pode ser um freio ou uma barreira se o que ele praticar no dia a dia não refletir os valores desejados. Não se trata de querer que os líderes tenham um comportamento imaculado, perfeito o tempo todo, que isso não existe. Líderes são seres humanos, cheios de falhas, manias, idiosincrasias como qualquer outra pessoa. Mas a coerência entre o que fala e o que faz é fundamental. Não adianta ter um belo discurso se não agir de forma coerente com ele, porque no dia a dia ninguém escapa de mostrar o que realmente é. Os melhores líderes são aqueles que são autênticos, que expressam com clareza nos comportamentos aquilo que acreditam. Quanto mais autêntico o líder, maior o impacto que ele tem na cultura de segurança. Para fechar, uma pequena história que eu li num livro algum tempo atrás. Era mais ou menos assim. Num vilarejo da Índia, uma mãe fez uma longa viagem para levar o seu filho diabético para que o guru, com a sua autoridade, convencesse o garoto a seguir a dieta correta. Ao chegar no guru, ela explicou toda a doença do filho e pediu ao mestre que explicasse ao menino que ele não podia comer doces. Para sua surpresa, o guru só disse: "Por favor, volte com seu filho daqui a 2 semanas." Aborrecida, ela foi embora, mas voltou 2 semanas depois. Ao encontrar o menino, o guru olhou fundo nos olhos dele e depois de um tempo em silêncio disse: "Meu filho, você não pode comer doces, faz mal à saúde." A mãe do menino reclamou: "Mestre, o senhor não poderia ter dito isso a ele 2 semanas atrás?" O mestre respondeu: "Há 2 semanas atrás, eu ainda comia doces." Obrigado a quem assistiu até o final e um trabalho seguro a todos.